Muito bom dia. Obrigada. Antes de mais nada, gostaria de cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara Municipal da Calheta, o Sr. Diretor e Subdiretor do Jornal da Madeira e restantes profissionais da comunicação social, a Sra. Diretora do MUDAS, Museu de Arte Contemporânea da Madeira, ainda os senhores vereadores e o Presidente de Junta aqui presentes e também todos os meus colegas de painel, que de facto é uma mesa e um elenco de preletores que com certeza irão clarificar e abordar os temas que também aqui serão abordados sobre a cultura. É de facto um gosto partilhar com o escultor Carlos Simões, com o historiador Paulo Ladeira e ainda com o ator Francisco Lobo Faria, esta manhã de trabalhos aqui promovida pelo JM. Antes de mais nada, gostava de salutar o Jornal da Madeira. Hoje, mais do que nunca, é importante chamar a sociedade civil a participar, a refletir e, sobretudo, a perspectivar o futuro. E é neste sentido que é com muito agrado e com muita satisfação que, em representação da Assembleia Legislativa da Madeira, aqui estou. Julgo que a tríade perfeita é, sobretudo, juntar o Poder Legislativo, o Poder Executivo, a sociedade civil, para a construção de melhores políticas. Eu gostaria de começar esta minha intervenção e não posso deixar de fazer aqui uma referência, como inclusivamente a quem nos apresentou já aqui fez, mas não posso deixar, obviamente, de cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara da Calheta, Carlos Teles. Cumprimentá-lo por todo o trabalho desenvolvido em frente deste município e que amanhã celebra os 518 anos e cumprimentá-lo na sua pessoa, felicitando, apesar de estarmos na véspera, mas de felicitar sobretudo todas as pessoas e toda a população deste mesmo concelho. E também não posso aqui deixar de fazer uma referência a todos os ouvintes que nos acompanham pela rádio, pelas redes sociais, mas também e sobretudo pela diáspora através do canal da Minha Terra, que é sempre importante termos consciência que nós somos mais do que aquilo que aqui estamos nesta ilha, somos muito mais e somos sobretudo um povo que atravessa fronteiras e que está em muitas partes do mundo e julgo que isso é importante para todos nós. Vou começar por afirmar, e mais do que nunca hoje nós temos no fundo, alguma necessidade de apelar àqueles que são importantes para nós. E vou começar por afirmar Dom Tolentino de Mendonça. Dom Tolentino de Mendonça esteve recentemente na Gulbenkian e afirmou, num encontro que lá se realizou, que apostar na cultura e apostar na vida é investir no que a existência tem mais profundo, de mais histórico e utópico, de mais pessoal e comum. Eu julgo que isto traduz muito e, sobretudo, significa que o investimento na cultura, na educação, na produção e na promoção tem um efeito fundamental na qualificação, na formação das pessoas. Inclusivamente, torna os cidadãos mais competentes e mais habilitados para lidarem com os demais e com a sociedade. O seu efeito é profundamente democrático. A cultura minimiza diferenças, cria laços de entendimento entre diferentes povos e diferentes estratos da população. Na nossa região, não tem qualquer dúvida que a cultura, pela sua tendência universalista, é um dos grandes vetores estratégicos de desenvolvimento. É a aposta certa, é a aposta futura. Nas sociedades modernas, as indústrias criativas e culturais constituem as alavancas das novas dinâmicas sociais e são os elementos principais na criação de polos de atratividade. O nosso futuro passa também por esta aposta. Mas não há cultura sem educação, e isto é um facto e é importante que também aqui seja referido. Cultura e educação estão intrinsecamente ligados. Quanto mais escolarizado, mais alfabetizado for um povo, mais bens culturais irá consumir. Esta foi uma das grandes conquistas pós-25 de Abril, a educação, a alfabetização da população. Relembro que mais de 50% da população madeirense era antes de 1964 analfabeta. Felizmente, e com o progresso da nossa região, fomos implementando as políticas educativas necessárias e estruturantes e hoje
podemos afirmar que temos uma taxa de analfabetismo que é residual. Na década de 70, e com a reforma do ensino em Portugal, que ficou conhecido pelo seu nome, Veiga e Simão, este dizia que a única possibilidade, a única nesga de oportunidade que Portugal tinha para caminhar num passo mais depressa para uma democracia inevitável e desejável era através da educação. E assim concretizou. Conseguiu alargar a escolaridade obrigatória e gratuita para os 8 anos, estabelecendo o direito à educação, à igualdade de oportunidades e o acesso pelo mérito. A partir de então, o slogan por todo o lado era educação para todos. Fomos devagar. Nós chegamos à Índia, mas ultrapassamos o cabo das tormentas e conseguimos que houvesse 12 anos de escolaridade no nosso ensino. Digo isto porque é importante nós termos em referência que países como a Suécia e Noruega, já no século XIX, tinham já 10 a 12 anos de escolaridade. Isto significa que demos um grande passo, a escolarização da população. Quanto mais escolarizado formos, mais sentido crítico teremos, mais culto seremos na verdadeira acessão da palavra. Não descurando as mais diversas manifestações de cultura que vão desde o mais popular ao mais erudito. E exemplo disso é o homem da Calheta, João Gomes de Sousa, o feiticeiro da Calheta, um grande poeta popular madeirense que todos nós conhecemos e saudamos. Cultura é aquilo que somos, é o que fazemos e é a nossa identidade, os nossos hábitos, os nossos costumes, os nossos valores, o futuro comum. Hoje vivemos um novo paradigma, um paradigma muito ligado à ciência e à tecnologia. O presente é o da criação contemporânea e este espaço, onde aqui estamos, onde nos encontramos, é um exemplo disso. O Museu de Arte Contemporânea, um espaço de excelência, um edifício premiado internacionalmente, que é um exemplo da descentralização da política cultural na nossa região. Desde a sua inauguração até hoje, já recebeu inúmeras exposições representativas do grande espólio artístico que a região dispõe. Sintomático da evolução da cultura na região é também o número cada vez maior de artistas, de pessoas ligadas à cultura, madeirenses e porto-santenses, que se distinguem a nível nacional e internacional. Temos cada vez mais conterrâneos, quer seja na música, na dança, na pintura, na escultura, na representação, na literatura, no cinema, ou noutras formas de arte que têm vindo a alcançar uma projeção que era inimaginável há uns anos, há um tempo, esta parte. Este aumento exponencial de artistas e de agentes culturais deve-se também a uma cada vez maior sensibilização à literacia cultural, mas também ao apoio à iniciativa artística e cultural e também ao ensino das artes. E relembro que há mais de 30 anos que temos um gabinete de expressão artística que desenvolve junto às nossas escolas e que promove, sem dúvida, as artes junto aos nossos alunos. Não temos qualquer dúvida que deveríamos viver um tempo da expansão cultural, ou seja, um tempo da forte aposta na cultura, na promoção dos produtos culturais. É fundamental também rentabilizar as infraestruturas construídas, assim como também é importante atrair novos públicos. É por isso que vejo com satisfação a grande aposta que tem existido nos novos apoios, nos novos projetos culturais, na descentralização das iniciativas, na criação de novos projetos desenvolvidos, na dinamização do arquivo regional, fundamental para trabalhar o nosso passado, e ainda a aposta no património edificado. Mas este tempo de pandemia e o confinamento a que estivemos sujeitos colocaram em evidência o papel da cultura. Esta crise tem um impacto significativo, e teve um impacto significativo na vida de todas as pessoas e fez-nos refletir também sobre o valor de bens intangíveis. Como teria sido tão mais difícil o tempo de quarentena e de isolamento sem música, sem filmes, sem livros, sem arte, sem cultura, sem jornais, sem rádio, sem televisão. Com as pessoas isoladas surgiu uma necessidade tremenda de consumir bens culturais e aqui aplaudo e saúdo alguns deles aqui presentes, que eu já os vi entrar, todos os agentes culturais, todos aqueles que souberam inovar e se reinventar.
O seu espírito abnegado fez-nos pensar nas condições dos que fazem cultura, sejam eles amadores ou profissionais, associações ou empresas, criadores ou criativos. Sobre a importância de termos um Estado social que assume o papel de facilitar e promover condições para o exercício de uma cidadania plena. Os nossos artistas fizeram uso das novas ferramentas digitais para entreter, elucidar e trazer bem-estar através da arte aos milhares de cidadãos que estiveram espalhados e isolados em suas casas, quer aqui na região, quer por todo o mundo. Exemplo disso também é um conjunto de exposições, de visitas e outros produtos artísticos desenvolvidos nas plataformas digitais e muitas delas desenvolvidas pela Secretaria que tem a tutela desta área. A pandemia trouxe o melhor que a cultura pode ter, que é a criatividade e a produção artística, mas, por outro lado, afastou fisicamente o melhor que pode dar, que é a interação com o público. Este fenómeno não é algo inédito, uma vez que sempre que existe uma crise socioeconómica, não temos qualquer dúvida que os agentes culturais, ou eu não tenho qualquer dúvida que os agentes culturais são, de facto, aqueles mais penalizados. Daí que sejam de assinalar as medidas tomadas pelo Governo Regional no sentido de proteger e salvaguardar os artistas e os agentes culturais. Neste capítulo, saliento a linha de emergência e fundo perdido para a cultura e artes que foi acionada, os contratos de programa que foram também reforçados e efetuados com algumas instituições e ainda o suplemento ao apoio financeiro complementar aos trabalhadores independentes, que é de facto uma boa medida desde que eles consigam chegar até ela. Gostaria de recordar que as questões culturais da vida parlamentar também estão bem presentes na vida do principal órgão da nossa democracia e da nossa autonomia, a Assembleia Legislativa da Madeira. O Parlamento não é indiferente à atividade cultural, para além de todo o trabalho que faz no âmbito da produção legislativa. Não é indiferente, uma vez que é uma instituição que tem também, e através de projetos, de planos, de uma agenda cultural da Assembleia, onde se incluem exposições, concertos, debates, conferências, lançamento de livros e outros eventos culturais abertos aos cidadãos, também se fazem ali múltiplas iniciativas de valorização do património artístico na Assembleia Legislativa. E ainda o recente galardão, que foi criado recentemente, o Prémio Dr. Emanuel Rodrigues. Gostaria de dizer, ainda que na qualidade de Vice-Presidente da Assembleia, sigo de forma muito atenta a construção de uma agenda europeia coerente para os próximos 18 meses, onde matérias de grande importância serão discutidas para o futuro e presente da cultura na presidência alemã, que se inicia a 1 de julho, no primeiro semestre de 2021, com a presidência portuguesa seguido da Eslovénia. É com a nossa cultura, com a nossa história, com o nosso conhecimento, com a nossa criatividade que podemos produzir bens e serviços com grande valia à escala global. Que podemos também pensar na cultura como um ativo fundamental da criação de riqueza, cujo peso macroeconómico cresce com a evolução positiva dos principais indicadores de qualidade de vida e bem-estar, ensejo este da democracia. Se desejarmos uma democracia baseada no conhecimento e uma sociedade mais justa, então não podemos descurar o potencial da cultura como factor que promove o envolvimento de vários atores na concepção e implementação de conceitos de desenvolvimento regional. E finalizando, este é também um momento em que temos de repensar as nossas práticas, considerar as nossas responsabilidades coletivas individuais, políticas e de cidadania, encontrar formas de apoiar o sector e demonstrar não só solidariedade, mas, sobretudo, compromisso. Para finalizar, quero reafirmar que considero a cultura um bem essencial. Mais que apoios, valoriza a necessidade de um investimento continuado e gradual, que contribua também para a qualificação e diversificação do sector. É por isso que defendo, e não tenho qualquer problema em eu afirmar, a criação de um estatuto profissional para os criadores artísticos da região, a descentralização cultural por toda a região autónoma,
a utilização da cultura como meio de afirmar no mundo, e em particular junto da diáspora, a Madeira e o Porto Santo, a internacionalização Made in Madeira de projetos locais. Isto são, sobretudo, aquilo que encontrei como uma conclusão e como algo que defendo em prol da cultura e, sobretudo, em prol de todos os criadores e os agentes culturais da nossa região. Muito obrigada.